Ah, boa noite, bom dia, boa tarde, professor Ayrton. A gente veio aqui fazer uma pequena apresentação a respeito do nosso trabalho. É, nossa equipe é composta por mim, o Alisson Eudes, o Daniel Rodrigues e a Rita. Bom, qual é o objetivo do trabalho? Como foi pedido, o objetivo foi fazer uma avaliação do desempenho da aplicação Spring Pet Client usando a ferramenta do Lookout. O objetivo foi medir como o sistema se comporta sob diferentes cargas de usuário, analisar as métricas, como o tempo de resposta, taxa de requisições por segundo e suas porcentagens de sucesso. Bom, qual é, qual é a descrição do sistema em si? Ele é um sistema de avaliação o sistema avaliado foi o Spring, Spring Pet Client, eu sempre confundo esse nome, é uma aplicação de exemplo da comunidade, né? Ela que simula o funcionamento de uma clínica veterinária. Então, qual o objetivo? O foco foi avaliar o desempenho do sistema. Então, o que é que foi medido? A gente tem aqui o tempo médio de resposta, o tempo máximo de resposta, requisições por segundo, total de requisições atendidas de cada cenário, o erro de taxa, o erro e a taxa de sucesso em resposta, analisado em respostas. Além disso, foram observados dados de CPU, o comportamento geral dos serviços durante os testes. Então, qual foi a metodologia? Os testes foram conduzidos no Lookout, como já foi informado. É uma ferramenta de carga que permite simular usuários virtuais. E a gente usou três cenários, que foi o cenário A, que foi leve, que foi 50 usuários por 10 minutos, o cenário B, que foi moderado, que foi 100 usuários por 10 minutos, e o cenário C, que foi o de pico, que foi 200 usuários por 5 minutos. E em cada um desses cenários foi repetido 30 vezes, e a média dos resultados foi utilizada nas análises. E eu vou passar para o Daniel para ele explicar como é que foi o sistema na prática. Olá pessoal, Ayrton. Dando continuidade à apresentação, vou tentar mostrar mais na prática do que foi pedido e do que o Alisson falou pra gente. É só um adendo que o Alisson foi lendo o documento, ele acabou falando 30 repetições, mas na verdade a gente optou por realizar apenas 5. Porque, como foi dito lá no grupo, 30, 30 repetições dava algo em torno de 12 horas de teste. Isso em cenários normais, que o Docker não caísse ou que não tivesse problemas. Atualmente, no nosso cenário, de fato, a gente realizou apenas 5 repetições. Por exemplo, eu vou fazer o cenário leve, vou rodar 5 vezes, vou fazer o cenário moderado, vou rodar 5 vezes e o pico mais 5 vezes. Ao todo, 15 repetições. Ao todo, se eu não me engano, deu algo em torno de 3 horas e meia a 4 horas. Por quê? Eu tava até mostrando, abrindo aqui. O professor já deve ter cansado de ouvir em outros vídeos sobre essa limitação da memória. Não necessariamente da memória do meu computador ou da memória dos computadores dos outros que gravaram o vídeo, mas sim do Docker Compose da aplicação, que limita 8 containers de 512 MB, o que vai dar ao todo um uso de apenas 4 GB de RAM, o que é pouco em cenários de pico ou cenários de uso moderado. Então, para não modificar a aplicação original, a gente manteve esses 512 MB, por mais de achamos insuficiente, a gente manteve e fez os testes mesmo assim, e jogamos a carga. Qual foi a saída para fazer com que os testes ficassem automáticos e eu não precisasse ficar é, que a gente precisasse ficar 4 horas seguidas subindo a aplicação de volta? Basicamente, a gente tem um script que vai realizar todos os testes conforme o cenário descrito pelo Alisson, que ele vai verificar se o Docker está de pé. Se o Docker não estiver de pé ou algum container estiver caído, ele vai dar um Docker Compose down para derrubar todos os containers ativos e vai subir novamente a aplicação.
Isso pode acontecer porque às vezes a aplicação, o container de Warners cai ou de VETs cai e acaba prejudicando ou dando uma taxa de erro irreal, que não é necessariamente porque é muita requisição e o sistema não está dando conta, é porque literalmente caiu e todas as requisições iriam falhar consecutivamente. Enfim, como é que a gente fez os testes de fato? Basicamente a gente utilizou o Locast, como o professor solicitou. Aqui temos o Locast File. Eu deixei aqui rodando, pronto, aqui ó, dando um locast-f locast.py, que é o nome do nosso arquivo, ele vai abrir, peraí, eu tô com muita guia do Chrome, ele vai abrir uma pasta, não, aqui é da aplicação, cadê, aqui, Locast. Ele vai abrir basicamente uma lista com nossas variáveis de interesse, que o Alisson mostrou pra gente, onde tem a lista de warners, por ID, o vet list, e o método de post de warners. Aqui eu eu passei o caminho da aplicação no navegador só para ver se estava funcionando mesmo. Aqui a gente pode ver que tem usuários pré-cadastrados que foram utilizados. Por exemplo, eu salvei os links aqui. Uau. Eu fiz alguns testes antes de rodar a aplicação para ver se tipo, os métodos de post funcionavam e tal. Aí. Eita, formatação. Por exemplo, se eu não me engano, aqui embaixo eu adicionei uns testes para aumentar a quantidade de usuários. Inclusive aqui são os testes que ele fez, que ele faz um método de post, né? Aí cada execução ele criava um novo usuário. Fora uns usuários que eu cadastrei manual, testando a aplicação. Pronto. A aplicação. Sim, outra coisa, aqui é a aplicação rodando de fato. Temos o home, o buscar warnings, cadastrar um warning e essas coisas. Aqui é a aplicação de fato. O teste, como é que a gente realiza o teste? Basicamente a gente vai lá, em Docker Compose, eu vou dar um Docker Compose up. Ele vai subir todos os containers da aplicação, inclusive está rodando até agora, porque eu não estou fazendo nenhum teste agora, porque já estou com o OBS Studio, Google Meet aberto e outras coisas, o que faria mais provavelmente cair. Então eu não estou rodando um teste agora. Fora que eu estou com os resultados já salvos, porque também demora 4 horas para rodar. Por exemplo, eu posso vir aqui e dar um docker ps para ver se todos os meus containers ainda estão de pé. Como podemos ver, eita, não dá para ver. Todos estão em pés há bastante tempo, fora uns que ficam reiniciando, que é normal mesmo. Tipo, ele já tá. Faz 1 hora que eu inicializei antes de gravar, da gente realizar a gravação, e tá rodando aqui de boinha. Aqui em Results, que a gente subiu lá no Git, temos os status, os resultados. Temos 5 resultados para leve, médio e pico, que são conforme a execução. Por exemplo, aqui ó, eu tenho todas as métricas salvas. Essas métricas por si só não dá para extrair nada, né? Porque a pessoa bate o olho e faz se assustar com esse tanto de número aleatório. Então o que a gente fez? A gente criou um Jupyter aliás, a gente criou inicialmente um scriptzinho para pegar as métricas importantes e resultar num resultado só, que é os resultados consolidados, que é basicamente o cenário, o número de usuários, a média de latência, a máxima latência vista, o número de requisições por segundo e a taxa de erro. Eu vou mostrar aqui no .py que ele tem uma tabela mais detalhada. Por exemplo, tudo isso aqui está no paper e a gente vai explicar melhor por lá. Mas o que dá para a gente ver é que quanto pior o cenário, mais nossa aplicação tende a falhar, conforme as limitações que eu disse lá, né? Que como a aplicação roda por apenas 4 GB de RAM, vai chegar uma hora que vai faltar. Aí o que acontece? Em um cenário leve, os 4 GB de RAM são suficientes. Logo, temos uma latência baixa de apenas 19 segundos, o que é bom. Temos esse 1400, essa latência máxima, eu digo que é mais um outlier, como podemos falar de uma outra limitação, que também é descrita no paper, que nossa aplicação, por mais de ter sido rodada em um notebook que estava rodando apenas essa aplicação, existem aplicativos de terceiros rodando em segundo plano que podem ter enviesado o teste. Então o que mais importa pra gente é a latência média, que é de 19, 50 e 81, indicando que o cenário leve de fato é o mais rápido. Requisições por segundo, o cenário leve, a gente fez menos requisições por segundo, e quanto maior o cenário, maior o número de requisições, para gerar um estresse maior
para o servidor. E aqui eu acredito que é o valor mais alarmante que temos, que é a taxa de erro. Em cenários leves, onde os 4 GB de RAM são suficientes, não há erro. Em cenários moderados, já começa a impactar diretamente na taxa. É como se enviasse 10 requisições e 5 falhasse. É uma taxa de erro bastante alta para um cenário moderado. E o de pico nem se fala. 70% basicamente das requisições elas vão falhar e isso é péssimo para a aplicação. Todos esses gráficos que eu estou passando aqui, eles estão lá no paper e estão devidamente apresentados e explicados lá. Mas que dá pra gente ver, que também é interessante nesse boxplot, é que em cenários de leve, o número de latência média, a latência média por intervalo, ela é bastante estável. Não estou falando apenas de velocidade, mas também de estabilidade. Por exemplo, ela tipo, é como se todas as latências forem muito próximas uma da outra. Enquanto em cenários de pico e moderado, algumas requisições tendem a ser mais rápidas, outras são mais lentas, o que dá para entender que as requisições umas estão indo rápidas, outras estão indo lentas, o que a gente acredita que seja por causa do estresse ou do elevado número de requisições que o servidor não está dando conta. Ou seja, há gargalos a serem resolvidos pela aplicação. No mais, é isso que a gente tem para apresentar, o que a gente preparou para o senhor. Agradecemos pela atenção e é isso. Valeu. Valeu!